Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra na Mesa. E este é mais um vídeo nosso, onde nós vamos expor as escrituras, falar sobre Deus, ter o nosso momento devocional, para aprender com que aquilo que Deus deseja falar conosco. Amém? Então, hoje eu vou falar que é um pouco diferente com relação aos outros vídeos que eu fiz até aqui. Esse vídeo eu demorei um pouco mais para fazer, não pela dificuldade, não por ser um estudo complexo, nada disso. Na verdade, esse vídeo eu demorei um pouquinho mais para fazer porque quando eu comecei a ler e preparar o material, eu estava focado em fazer uma coisa e Deus me direcionou a fazer outra coisa. E é algo que eu achei que eu fosse, um assunto que eu achei que eu fosse falar em outro momento, talvez aqui no canal, talvez mais no futuro, quando eu já tivesse tido vários vídeos em sequência, alguma coisa assim, né? Mas não foi o que aconteceu. E aí eu tive que preparar esse vídeo de uma forma diferente da que eu preparei as outras. Então a gente vai ler hoje Gênesis 5, capítulo de Gênesis em capítulo 5. E a gente vai falar sobre uma questão de genealogia. E aí a gente olha um livro de Gênesis ou qualquer outro da Bíblia onde a gente fala sobre genealogia, normalmente são leituras que a gente acha maçante, que a gente acha um pouco chato, né? Mas essa vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá? Gênesis capítulo 5, versículo 1. A genealogia de Sete. Sete, para quem não lembra, não viu os outros vídeos, Sete era o filho que Deus deu a Adão e Eva, a Eva no caso, porque ela que dá o nome, ela que fala, substituindo o que ela tinha perdido. Porque dos outros dois filhos dela, Caim matou Abel, e ela perdeu Abel, que era o filho favorito, né? Na verdade ele não diz que é o filho favorito, mas dá a entender que era um filho agradável e o outro teve que fugir, então perdeu os dois filhos. E aí vamos lá. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Adão, os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 870 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Malalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Malalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malalel 65 anos, e gerou Jered. E viveu Malalel, depois que gerou Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, a primeira vez que muda aqui na genealogia, no 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Olha a diferença de idade para os outros. Os outros todos vivendo 800, 900 anos. E Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Quando ele fala que Enoque andou com Deus, ele está falando sobre Enoque estar próximo e caminhando e fazendo as coisas de Deus.
não é a mesma coisa que aconteceu no jardim. No jardim, Deus andava fisicamente com eles, aqui a situação já é um pouco diferente, mas a gente vê que é a primeira vez em que o padrão é quebrado, porque todos eles terminavam com morte, e aqui Enoque ele foi tomado para si, ele foi trasladado para Deus. Esse trasladado, ela foi a mesma palavra usada para Elias lá em 2 Reis, onde a história da Bíblia vai contar que ele estava andando e que aí passou uma carruagem de fogo e depois ele foi levado aos céus por um redemoinho. Então é a mesma palavra. 25. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Matusalém, o homem mais velho registrado na Bíblia. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lembra lá em Gênesis, acho que 2 ou 3, onde Deus amaldiçoa a terra, ele vai amaldiçoar, vai punir ele, o pessoal, e ele amaldiçoa a terra. Quando vai amaldiçoar Adão, não amaldiçoa Adão, amaldiçoa a terra. Por causa da terra de Deus. E viveu Lameque no 30, e viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Versículo 32, terminamos aqui de ler o Gênesis 5. Então a gente presta muita atenção em algumas coisas do texto, que é o que a gente comumente fala. Normalmente o que mais chama atenção na gente quando a gente lê um texto desse é a quantidade de anos que eles viviam, era muito grande. E aí a gente fica assim impressionado, meu Deus, mas como assim alguém viveu 900 anos, alguém viveu 800 e tantos anos, alguém viveu 300 e poucos anos? Isso é muito incomum pra gente hoje. Mas se você pensar, imagina você, um ser humano que foi abençoado com a imortalidade. Você não tem data, tempo, nem era para morrer. E aí você vive num lugar perfeito. E aí do nada tu pisa na bola, tu descumpre todas as regras do local onde tu estava, e aí tu agora é um homem imortal. Lembra que Deus prometeu a morte para eles? E a coisa mais interessante aqui é que todos eles acabam e morreu. O final de cada um é e morreu. E a gente tende a olhar muito para a idade deles. Então, o que é 900 anos para quem era imortal? É pouco, é nada. Tipo, se você ia viver a eternidade inteira, todas as eras, tudo que era possível, aí você começa a viver 900 anos, isso é muito pouco. Não é o nosso caso. Pra gente, a gente olha para essa idade e acha muito. Mas não era o caso deles. Na teoria, eles não conheceriam a morte. Adão e Eva não conheceriam a morte. A morte veio através de comer o fruto da árvore que não era para eles terem comido. E ainda tem esse problema, porque a gente para observar isso e a gente não observa no texto que ele dá a ênfase que todos eles morreram. E morreu. E morreu. Viveu tantos anos e morreu. E era justamente sobre isso que eu queria falar hoje, porque, claro, nos outros textos, nos outros capítulos bíblicos, a gente vai estudando e vai vendo que a faixa de idade em que eles vão vivendo vai diminuindo, até chegar no que a gente conhece hoje, tá? E vai diminuindo bastante, na verdade. Dizem que na época medieval ali, de uns 1000 anos atrás, mais ou menos, a expectativa de vida de um ser humano era muito baixa, era, sei lá, de 50, 40 anos, era comum morrer nessa idade. Mas enfim, e aí o que aconteceu? Eu estava estudando, tal, preparando aqui o estudo, e, poxa, eu ia falar sobre a genealogia. Existem alguns segredos na genealogia, a gente gosta muito de falar sobre isso. Genealogia não é só genealogia, né? Os nomes, cada um tem um significado, às vezes você consegue formar algumas frases nesse significado. E aí veio aquela coisa assim, vamos falar sobre morte. Por que falar sobre morte? Porque a verdade é que desde esse período, a gente nunca conseguiu lidar com a morte da forma correta. Mesmo hoje, nos tempos de hoje, em que tudo é muito mais avançado, em que a gente tem muito conhecimento sobre muitas coisas, a morte ainda é um negócio que nos assusta. E não importa quantas vezes você passou pela situação da morte, ela continua assustando. Na verdade, eu não sei se não importa quantas vezes, porque eu acho que chega uma época
que todo mundo ao seu redor, uma idade que eu digo, né? Que começa a morrer tanta gente ao seu redor que já faz parte, eu acho que do cotidiano, de você saber que alguém morreu e você já espera para ser o próximo. Mas principalmente para quem está começando a vida, para quem está na metade da vida, para quem ainda está aí nos seus 50, 60 anos, a morte hoje em dia, que a expectativa de vida é mais alta, ela não é algo comum e não é algo simples de lidar. E por que eu estou falando isso? Porque com 13 anos eu perdi minha mãe. E naquela época, com 13 anos, eu confesso que eu não tinha muito entendimento das coisas. Eu não sabia o que estava acontecendo direito. Eu lembro assim, não é vagamente, eu lembro nitidamente do dia em que eu fui dormir na casa do meu pai. Eles eram separados. E aí era uma sexta-feira, ele me acordou pelo sábado de manhã. Não, era um sábado que eu fui dormir lá e ele me acordou no domingo de manhã, perdão. E no domingo de manhã, meu pai não era um homem carinhoso, meu pai não era um homem de me dar abraço, ou fazer carinho, ou ser doce comigo em nenhum momento. Ele era um cara mais bruto, assim, era mais, acorda, vamos lá, não sei o quê. Então, nesse dia ele me acordou me fazendo carinho. E aí eu achei muito estranho, eu tinha ido dormir na casa dele. E aí acordou meu filho, meu filhão, e acordou com os olhos diferentes. É engraçado que quem já passou pela notícia do luto, aqueles olhos eles ficam bem fixados na nossa cabeça. A gente olha para aquilo e parece assim que a gente já sabe, é um olhar que a gente tem muito medo de receber de novo. Eu acordei, vi os olhos dele e ele não fez muitas delongas. Ele disse: meu filho, tua mãe saiu ontem, foi para uma festa e ela, na festa, da saída da festa, ela sofreu um acidente de carro e até aí eu tava com o coração disparado. E aí ele disse assim: ela não sobreviveu. Eu tô cuidando de você, eu tô aqui, papai tá aqui, nós estamos aqui, estamos juntos. Mas eu confesso que na hora parece que eu não ouvi mais nada. Eu lembro dele ter dito isso, mas eu não lembro o que ele disse depois. Na verdade, depois daquela notícia, nos próximos dias eu já não lembro de mais nada. Eu lembro vagamente, eu tinha 13 anos de idade, 13 anos não é uma idade tão pequena que você não tem tanto entendimento das coisas com relação a ter memória. Mas eu lembro vagamente de tudo, do velório, de tudo acontecendo, mas o que eu lembro muito bem é que eu acho que eu chorei na hora que ele me contou, e no velório eu parei um tempo para chorar, mas eu não compreendia os meus sentimentos, não compreendia bem o que estava acontecendo. Aquilo para mim era muito estranho, apesar de eu já ter visto alguns parentes, velório de um parente ou outro, mas eram pessoas distantes de mim, não eram pessoas do meu convívio, não eram pessoas que eu conhecia bem, eram já idosos. Era meu bisavô que tinha morrido, eu acho que a minha bisavó também tinha morrido na época, ou ela morreu depois, não lembro direito, mas não era algo muito comum. E eu lembro que eu não consegui sentir bem, não consegui traduzir bem o que aconteceu. Mas, enfim, fui morar com meu pai e aí as coisas se tornaram diferentes. Meu pai passou muito perrengue para me criar e para criar eu e meu irmão, porque meu irmão não é alguém comum, ele tem alguns problemas de saúde mentais. E então ele é alguém que necessita de muito cuidado, muito esforço e muito amor para cuidar dele, porque quem tem alguém nessa condição em casa sabe como é difícil, é muito cansativo. E aí eu lembro que o meu pai, ele foi cuidar da gente sem nenhum trato, não sabia cuidar da gente direito, tinha separado da minha mãe, nós éramos muito crianças, ele nunca teve muito cuidado com a gente, e a gente passou assim uma barra. Ele sabia, eu nunca falei, nunca expressei isso pra ele, mas ele sabia que quando eu fui morar com ele eu não gostava dele. Ele sabia, a gente olhava em silêncio um pro outro, e a gente não precisava expressar com palavras, mas ele sabia. Ele sabia e ele tinha esse entendimento de alguma forma, que eu não sei explicar, talvez pelas minhas atitudes. E eu imagino o quanto deve ter sido difícil para ele, ter que cuidar não só de mim, mas do meu irmão também. Porque ele também era muito novo, estava com uns 36 anos mais ou menos de idade, então, se bem que não era tão novo assim para não cuidar de filhos, né? Mas ainda assim era um susto pra gente. E aí eu lembro que meu pai, ele tinha muita dificuldade, ele tinha uma madrasta na época, ele tinha muita dificuldade de escolher uma boa madrasta pra gente. A gente passou muito perrengue. A última deu certo, mas deu certo no final, mas começou errado. Foi um relacionamento também conturbado, mas que no final, graças a Deus, deu tudo certo.
Mas ele tinha muita dificuldade de escolher madrasta, a gente passou muito perrengue com madrasta, e essa foi uma que a gente tinha muito problema, eles brigavam muito, tinham muitos atritos, muitas coisas que não são normais de um casal, não é uma briga normal de um casal. Até que um belo dia, eu ali, mais ou menos uns 2 anos depois disso, eu já tinha uns 15 anos de idade, 16 anos, 2, 3 anos depois ali, eu acordo uma noite com gritos na casa, e era comum eles brigarem bastante. E aí eu saio do meu quarto, assustado. Quando eu abro a porta, a minha casa era muito grande, eu vou na cozinha, tinha muito sangue, muito sangue, eu nunca vi até hoje tanto sangue na minha vida. Olha que eu já vi coisa feia, mas eu nunca vi tanto sangue na minha vida. E eu fui na cozinha, o sangue assim parece, sabe que alguém pegou, sabe quando você pega uma garrafa e você sacode assim, e o sangue parece que vai? Foi mais ou menos isso. Imagina que você pegou uma garrafa de ketchup e fez assim, e foi fazendo, e era sangue pra tudo quanto é lado. Eu acho que era como se fosse ligado um mangueiro assim, de jardim, e aí tava jorrando sangue pela parede da casa. E eu fui olhando, e o sangue se estendia da cozinha até o quarto dele. E aí eu fui seguindo o sangue, era uma gritaria, e ele dizendo, você me matou, essa mulher me matou e tal, tudinho. Chego lá no quarto, ele todo defecado, nu, no chão do banheiro, sangrando, tinha levado uma facada aqui, brigando com a madrasta. E naquele momento eu acho que eu entendi a primeira vez o que estava acontecendo com relação ao luto que eu tive da minha mãe. E aí eu consegui sentir o gosto que eu não queria sentir de novo. O gosto do luto, o gosto do suspense. Eu achei, quando eu vi aquela cena, eu realmente achei que ele fosse morrer. Era muito sangue, e uma facada aqui não é tão comum. Apesar de não ter órgãos vitais aqui, né, eu sei que tem alguma coisa de circulação aqui, que a pessoa pode morrer pela falta de sangue, né, porque era muito sangue. Quantas vezes eu já falei muito sangue, enfim. E naquele dia eu tive essa percepção de que era um gosto amargo que eu já estava familiarizado. E eu não consegui ter muita reação. Na verdade, eu acho que eu até tive mais do que eu esperava. Eu consegui fazer a compressa, estanquei o sangue dele, fiquei segurando com ele no meu colo, deitado, enquanto eu segurava o ferimento para que passasse o sangue com algumas toalhas. E aí briguei com a madrasta, ela não queria chamar a ambulância, porque ela estava com medo de ser presa, porque ela achou que ela tinha matado ele. E aí eu lembro que eu gritei com ela, disse, chama lá a ambulância. Na hora ela ligou, nervosa, ela pegou, chamou a ambulância, não demorou coisa de 10 minutos, eu passei ali uns 10, 15 minutos com ele no braço e a ambulância chegou. E depois daquilo eu lembro que parece que eu acordei assim. Seu pai, essa é a vida real. Então é como se desde a minha mãe eu estivesse anestesiado. E aí quando chega nessa situação, eu já estava um pouco mais pé no chão do que estava acontecendo e estava, nossa, mas isso é difícil. Eu não quero passar por isso de novo. Sabe quando você bate o dedinho no pé da mesa, de uma cadeira, alguma coisa assim, que dói bastante, e aí parece que de alguma forma, quando começa a andar, você começa a andar evitando os cantos das coisas inconscientemente, porque o dedinho doeu da última vez que você bateu, então você não pode mais bater, então você começa a tomar uma certa distância inconsciente das coisas, que se você parar para observar, você já está fazendo isso automaticamente, para não bater de novo. Foi mais ou menos isso. E aí nesse período eu percebi que eu não me permiti sentir o que estava acontecendo. E aí, passado o tempo, alguns anos depois, coisa de 10 anos depois, uns 10 anos depois, meu pai falece de verdade. Isso em 2017, então minha mãe faleceu em 2003, meu pai em 2017. E eu passei esse tempo todo com ele, aí eu consegui construir um relacionamento bom com ele, apesar de no início eu não gostar, eu consegui construir um relacionamento bom com ele. E aí, acontece que quando estava muito bom o relacionamento com meu pai, ele tinha adotado uma filha, e aí então eu tinha uma irmã, que ele sempre quis me dar uma irmã. Eu já estava casado, já namorava mais com ele, já tinha minha filha também. Ele sofre um infarto, vai pro médico e vai pro UTI. E é muito engraçado porque algumas semanas antes eu tinha passado por uma experiência com uma irmã, aquelas irmãs de oração, e ela tinha orado comigo, e aí a gente orando, e ela disse assim, ela olhou pra mim e disse assim, teu pai vai passar por uma situação, mas não te preocupa, porque é algo que é dele com Deus. Eu fiquei, não entendi, não fez sentido na minha cabeça naquela hora. Ela disse, não, é algo dele com Deus e tá tudo bem, não te preocupa com isso, e é só isso que eu tenho pra te falar. E assim, na hora não fez sentido nenhum, eu deixei pra lá, tipo assim, vai passar uma situação. Então quando eu soube que ele tava no hospital, eu não me assustei. Dessa vez eu não me assustei.
eu fiquei assim, não, tá tudo bem, fui lá visitar ele, falei com ele tava bem cansado, tinha sofrido um infarto. E aí, quando eu saí de lá no outro dia, ele foi pra UTI. Passou 6 dias na UTI e não suportou. No domingo, eu lembro bem até hoje, no domingo, olha, que coincidência, os dois foram no domingo. Num domingo à noite, nesse caso. Eu lembro do meu telefone tocar, eu estava na bancada da cozinha da minha casa, do meu apartamento, e eu sentado, tinha acabado de chegar da igreja, o culto era cedo da igreja que eu ia, então a gente tinha acabado de chegar da igreja, eu vejo meu telefone tocar da minha tia, e eu achei um pouco estranha a ligação dela, e aí me deu um nervoso na hora, e aí eu atendi, quando eu atendi ela já estava chorando, e disse assim, Anderson, o pior aconteceu. E aí já não tinha mais o que dizer. E aí eu senti de novo aquele gosto, que para mim já era familiar, já era algo que eu já tinha sentido outras vezes, mas o problema é que a gente costuma negar. E aí eu comecei a entender, a partir daí, o que realmente era o luto, o que significava o luto, porque é difícil a gente olhar para a situação e entender quando a gente está passando por isso, mas depois de um tempo a gente começa a entender. E o luto, eu acho que duas palavras que podem resumir o luto é o medo. Medo, dá muito medo, porque não tem mais o que fazer e você não sabe como vai ser. É um medo forte que te consome, que seca a boca, e que você começa a não entender o que está acontecendo, e você começa no meu caso, né, eu sei que nem todo mundo é assim, mas eu comecei a racionalizar tudo o que estava acontecendo, mas não pode ser assim, não pode ser dessa forma, de novo isso não, e um suspense muito grande, porque você fica assim, sem saber o que vai acontecer. E aí vem esse suspense que tu começa a não entender, e ele te sufoca, e ele te deixa apreensivo com relação a tudo que tu vai fazer. Mas você fica, parece que andando em círculos, porque você está em uma montanha russa, às vezes você está aqui, às vezes você está aqui. Aí você passa por ele, volta, às vezes aqui e aqui, e você fica meio que preso naquela constante de sofrimento, onde você não entende e você tem dificuldade de aceitar o que estava acontecendo. Eu tive dificuldade de aceitar o que estava acontecendo. E é ruim a gente pensar nesse sofrimento porque a gente não quer passar por ele. E aí existem vezes em que algumas pessoas, ou às vezes isso acontece com a mesma pessoa, a gente ou não quer aceitar ou a gente quer racionalizar ele. E é muito difícil a gente racionalizar o luto porque a gente normalmente tenta usar frases para a gente se convencer de que tá tudo bem, de que a vida continua, de que a vida é isso mesmo. E ainda que a gente tente fazer isso na forma de acalmar o nosso coração, isso nunca é saudável. Porque, de uma certa forma, eu acho que é uma hipocrisia lamentável dizer que tá tudo bem. A gente usa coisas do tipo, não, mas essa pessoa viverá eternamente em nossas memórias. Gente, isso não vai viver. Não vai. É triste, é dolorido, mas não vai viver eternamente em nossas memórias. Na verdade, o que vai ficar nas nossas memórias são as coisas que a gente escolheu, não o que a pessoa era. A gente tende a fantasiar o que é alguém quando a gente não vê a pessoa há alguns anos. Imagina quando você perde alguém, você começa a olhar para aquela pessoa como ela não era, não é a realidade de quem a pessoa era. Ela não deixou de ser, você olha só para aquilo que convém, para as coisas boas, então não é como se ela fosse viver a nossa memória de verdade. Você vai ter uma memória da pessoa, mas sendo bem sincero, ela não vai viver nas suas memórias. E eu vou falar uma coisa muito dolorida do luto, que não do luto em si, mas do pós de perder alguém, que às vezes a gente não comenta. É muito difícil você aceitar o fato de que às vezes você começa a perder as memórias da pessoa. Eu perdi a minha mãe já tem 23 anos quase, não, tem 22 anos esse ano. E eu mal lembro o som da voz dela. Eu lembro assim, de uma vez talvez que eu lembro da voz dela. Eu mal lembro, eu não lembro do cheiro, eu não lembro de como era abraçar. Eu não lembro do que eu sentia quando eu estava perto dela. É dolorido, mas a gente começa a perder e a gente começa a se apegar mais naquilo que a gente criou sobre a pessoa do que o que ela realmente deixou. E é ruim porque eu lembro que eu tenho um tio que é muito próximo de mim, que eu gosto muito dele, e que me ajudou muito, assim, boa parte da minha vida, e ele passou por algo muito parecido. Ele também perdeu a mãe dele quando eu era criança ainda, eu lembro dela muito pouco, e já fazia mais ou menos, não faz muito tempo que eu falei com ele sobre isso,
E eu tava assim, tipo, sei lá, acho que já fazia uns 19 anos que minha mãe tinha morrido, 18 anos, e eu cheguei pra ele e eu vi que ele tava meio assim, porque tinha chegado a data de que ela tinha falecido e perguntei pra ele, tio, como é que é? Já tem, o quê? Já fazia uns 30 anos que ele tinha morrido. Eu disse, ainda dói? Aí ele baixou a cabeça e olhou pra mim e disse assim, dói como se fosse o mesmo dia. Dói como no primeiro dia que aconteceu. Só que a gente fica disfarçando, fingindo que não é, né? Mas a dor continua. É como se fosse um jogo de copo, imagina um jogo de copo que você comprou, copos bonitos, e aí esses copos eles ficam ali enfeitando a prateleira da sua casa num lugar bem visível. Em algum momento um desses copos quebra e não dá para comprar outro. Não tem reposição, não tem, porque todos eram diferentes, não tem nada que você possa colocar ali. A única coisa que acontece é que às vezes você não olha pro copo, e que claro, um copo não vai como a falta de uma pessoa, mas não dá para substituir. Não tem substituição para quem se vai. Não existe uma frase, uma racionalização que faça com que você entenda de fato o luto e olhe para frente e diga assim, eu sou forte. Fiz umas anotações aqui. Espero que se o sentimento se disfarçar de pensamento, eu sinta menos. Não são todos esses pensamentos contorções mentais sem sentido de um homem que não aceita o fato de que não há nada que possamos fazer com o sofrimento, exceto sofrê-lo? Às vezes a gente quer racionalizar algo que não dá para racionalizar, porque a gente quer evitar o sofrimento. E vamos ser sinceros, não dá para evitar o sofrimento do luto. A gente pode fugir dele, mas a gente não vai evitar. Não tem como evitar. Tem gente que se afunda no trabalho, tem gente que mergulha em outras coisas para fugir, tem gente que não está sentindo. Mas Jesus deixou pra gente algo muito legal, porque você imagina, Jesus, Deus encarnado, veio à Terra como homem, para ser provado e para sentir todas as nossas mazelas. E tudo aquilo que um ser humano pode passar, ele passou também. E aí a Bíblia vai contar que no momento em que o amigo dele morreu, a gente chega no menor versículo da Bíblia que é, e Jesus chorou. Só isso. Às vezes a gente só tem que chorar. Imagina Deus, Jesus, Deus encarnado. Ele sabia do futuro, ele sabia do presente, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele sabia o que ia acontecer. Eu creio, isso é achismo meu, mas eu creio que Jesus não sabia de tudo por estar em forma de homem. Ele não estava com todo o seu potencial, todo o seu poder divino. Mas algumas coisas ele sabia. Eu creio que ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Porque é nítido que ele deixa propositalmente Lázaro morrer, porque ele é chamado quando Lázaro já estava doente. Mas mesmo com tudo isso, ele chorou. Ele se permitiu sofrer. Ele chorou um luto. Jesus não queria morrer. Se a gente for lembrar da cruz, Jesus não queria morrer. Há algo que talvez a gente não entenda na morte, que ele talvez entendesse mais do que a gente. Ele também não queria morrer. Deus veio à Terra e ele sabia que o objetivo dele era aquele, era a morte de cruz, para que a dívida entre nós e o pecado, que foi criado lá em Adão e Eva, fosse pago e nós não fôssemos mais feitos domínio de Satanás, domínio da morte, mas agora sim a escritura do pecado e da morte fosse passada para Jesus. Quando ele disse está consumado, é porque a nossa dívida estava paga com a morte dele. E ele sabia que ele tinha vindo só por isso. Antes de morrer, ele não queria morrer. Então talvez entender a morte seja algo natural para nós. A gente não pode fazer. E sofrer com ela também seja algo que a gente não pode evitar. Então qual é a melhor opção? Sofrer. Quando alguém está chorando e você vai consolar alguém que perdeu alguém, talvez o ideal seja você sofrer com ela. Talvez, não, eu tenho certeza que é isso. Porque eu lembro muito bem das pessoas que choraram comigo quando eu estava chorando. E não tem palavras, as pessoas falavam as coisas para mim, mas não fazia muito sentido, sabe? A gente sempre tem algumas palavras prontas, nossa, mas era tão bom, nossa, olha, ele foi em paz, olha, mas parece que tá rindo, aquelas coisas, aquelas bobagens que a gente ouve em tudo quanto é enterro. Mas a verdade é que as palavras ficam muito pouco na nossa mente quando a gente está passando por um luto das pessoas que vão lá visitar. Quase nada. Estou tentando lembrar de alguma. Mas a verdade mesmo é que os abraços, as pessoas que choraram comigo, eu lembro. E de alguma forma isso consolava.
Porque de alguma forma a gente está no meio do sofrimento. E aí a gente se apega às vezes ao luto. Tem gente que não quer sofrer o luto, mas tem gente que já é o contrário, quer sofrer o luto. E de alguma forma parece que às vezes a gente se apega ao luto. E a gente quer sofrer. E o problema é que quando a gente se apega demais ao luto, às vezes a gente quer que os outros sofram também. E a gente fica tão apegado àquilo que às vezes parece ser uma injustiça. Alguém está se alegrando enquanto eu estou chorando. E aí você sai por aí, parece que você tem que manter aquela cara triste. Parece que você tem que sofrer e todos têm que ver que você está sofrendo. E aí você quer que todos sofram junto, porque não é justo alguém que eu amava tanto morrer. E eu estar sofrendo tanto e os outros estarem rindo, comemorando. É por isso que às vezes é muito difícil para algumas pessoas superarem o luto quando a pessoa morreu próximo a datas comemorativas, muito próximo, ou em datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, coisas do tipo, sabe? É muito difícil, porque a pessoa no outro ano ela vai estar comemorando o aniversário de um ano da morte de um ente querido, e as outras pessoas vão estar comemorando outras coisas que vai dar o direito dela de sorrir. Só que a gente age como se isso fosse o que a pessoa fosse querer, ou como se a gente fosse colocar um peso sobre nós do que a pessoa que se foi realmente queria. E aí a gente coloca um peso sobre a vida dos outros, o que não faz sentido nenhum. A verdade é que é muito difícil a gente começar também a viver uma nova vida se a gente não conseguiu sair do luto. É difícil você conseguir ver alguma coisa direito quando seus olhos estão cheios de lágrimas. Quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas, é muito difícil a gente enxergar algo. E é difícil a gente ver um futuro, é difícil a gente ver até um passado que fosse nos dar esperança para um futuro melhor. Às vezes, dependendo de quem morreu, parece que acabou. Parece que a nossa vida foi junto com a pessoa. E a gente sabe que não é assim. No fundo a gente sabe que não é assim. Mas a gente gosta de estar no meio daquele sofrimento e daquela espiral de sentimento, como se Deus estivesse só castigando a gente. Eu vou confessar algo para vocês, eu passei muito tempo agindo depois que meu pai morreu, com raiva de Deus. Eu fiquei com muita raiva. Depois que a dor passou, depois que o medo passou, eu fiquei com muita raiva. Parecia muito injusto. Não só por mim, mas pelo meu irmão. Pelo meu irmão, que é deficiente mental, que não tem capacidade própria. Perder a mãe e depois perder o pai. Por mim também, quando eu comecei a estabelecer um bom relacionamento com meu pai, acontece isso. Que justiça tem isso. E aí eu lembro do Salmo... Lembrei disso agora. Eu acho que é o Salmo 46, não é o Salmo 42, deixa eu olhar aqui. Salmo 42, ele diz assim: um abismo chama outro abismo. Esse abismo está falando sobre sofrimento. Salmo 42, versículo 7. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Ele está falando que é como se Deus estivesse esmagando ele no meio das águas turbulentas e ele via os abismos que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Ele está falando sobre tristeza. E aí ele está culpando Deus pela tristeza dele. Só que no versículo 8, diferente de mim, o salmista diz: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Então, ele estava sofrendo bastante aqui. E a gente olha para tudo isso e a gente tem dificuldade de entender. E eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com raiva de Deus. Eu realmente precisei confessar isso para Deus. E é muito interessante você olhar para Deus dessa forma, em que você não pode esconder dele, porque ele sabe o que tem no teu coração, só que aí às vezes tu fica fugindo daquilo. E para mim, o momento mais libertador que eu tive dessa caminhada do luto foi quando eu cheguei para Deus e confessei: Deus, eu lhe odiei, eu tive raiva. Eu culpei o Senhor e eu tive mágoa com o Senhor pelo que me aconteceu. É que às vezes a gente pensa que Deus não quer a nossa sinceridade quando ela é contra Ele, né? Mas eu acho que Deus anseia muito mais pelos nossos corações sinceros, ainda que eles não sejam bons do que a gente. Eu acho que Ele tem muito menos medo do que nós de uma boa conversa sincera. E eu falei isso pra Ele. E eu disse assim: Deus, mas me perdoa.
eu perdoo o Senhor. Aí eu falei isso pra Deus, eu perdoo o Senhor. Eu não tô dizendo que está certo, não é isso. Foi uma conversa que eu tive com Deus. Eu disse, eu perdoo o Senhor. E me perdoa pela minha transgressão, porque eu não tenho direito nenhum de ficar assim. Mas depois que isso passou, foi libertador. Foi libertador. Eu passei um bom tempo, depois que meu pai morreu, sem ter um bom relacionamento com Deus. Um bom tempo, alguns anos. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas nessa espiral de sofrimento, eu descobri um Deus que eu não conhecia. E que se revelou para mim de uma forma muito mais carinhosa. Eu tenho certeza que hoje o pai e a mãe que eu não tenho não me tornam órfãos, porque hoje eu tenho um Deus que é meu pai e que está mais presente do que os meus pais poderiam estar. Mas para a gente continuar. A parte mais difícil é a gente compreender tudo que a Bíblia deixou. A Bíblia fala muito sobre morte, sobre luto, mas eu não queria abrir muito sobre isso. Eu queria ler só aqui o que tem em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Separei aqui não na Bíblia, no meu computador, porque eu queria uma versão diferente. Eu vou ler para você aqui, se você quiser abrir, dar uma pausa no vídeo, alguma coisa assim, e depois você continua. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É um pouco difícil a gente se consolar com essas palavras, apesar de que está claro na Bíblia, né? Não queremos, porém, que vocês sejam ignorantes com respeito aos mortos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Qual é a verdade? É que com Jesus nós temos esperança. A gente tem a esperança de poder ver esses mortos e nos encontrarmos de novo no futuro, daqueles que morreram em Cristo. Porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e os que forem arrebatados vão se encontrar no dia do Senhor. Todos nós vamos celebrar esse momento de novo. E a Bíblia vai dizer que algumas coisas eu preciso falar aqui. Só existe uma morte. Eu vou ler aqui, eu anotei rapidinho para não me perder. Hebreus 9, 27. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Segundo a Bíblia, nós não ressuscitaremos em outra encarnação, em outra forma ou em outro tipo de pessoa, tá bom? Isso é muito importante. Da mesma forma, a Bíblia nos fala para termos a vida como preciosa enquanto estamos aqui. Que ele vai dizer lá em Tiago 4,14, que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então ele está falando sobre que a vida é curta e a gente vê muito isso por aí, pessoal falando que a vida é um sopro, porque a vida é como os grãos ou como a água na mão que se esvai. É verdade. O nosso maior problema de lidar com a morte é porque ninguém sabe quanto tempo tem. A gente não tem uma perspectiva, a gente tende a acalmar o nosso coração achando que a gente vai fazer igual o Frank Sinatra, que escreveu aquela canção In My Way, né? Onde ele começa dizendo, meu tempo está acabando e eu posso falar sobre os meus arrependimentos. E posso dizer que eu fiz isso, que eu errei, que eu acertei, que às vezes eu comi demais, que eu agarrei o mundo, né? E comi mais do que deveria, do que minha boca aguentava. Mas eu estou satisfeito porque eu fiz tudo do meu jeito. A gente, na verdade, não vai ter esse tempo. A gente não sabe quando é que a gente vai partir. E isso é que assusta, porque parece que a gente não tem tempo nenhum. Quem não sabe quanto tempo tem, não tem tempo nenhum. Eu posso morrer ao acabar desse vídeo aqui, terminar de gravar aqui e morrer. O que importa, de verdade, é se estamos em Cristo. É só o que importa. A Bíblia vai dizer que Deus deu o seu Filho
unigênito para morrer para que todo aquele que nele crê, para morrer pelo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nunca foi de priorizar a vida nessa terra, mas a eterna, que a gente costuma ignorar. E a verdade é que, para qualquer um de nós, o que importa é a vida eterna. E eu quero te perguntar, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está? Se a sua vida acabasse hoje, para onde você iria? Você está buscando Deus? Você está só vivendo pelas coisas que você quer? A morte te assusta? O luto te assusta? Às vezes a gente não pode mais fazer nada pelos mortos. Vou falar o que é muito dolorido para mim. Eu estava refletindo sobre isso uma vez, que eu estava lendo esses textos e estava me alegrando, disse assim, não, mas pelo menos eu vou ver meu Pai na glória, quando a gente se encontrar, quando Jesus voltar, quando todos forem, porque meu Pai foi quem me ganhou e me discipulou e me apresentou a Cristo. E lembre-se, a salvação é para aquele que crê, não é para aquele que é bom. A gente tenta olhar, mas morreu, é uma boa pessoa, mas morreu, não merecia, e a gente pensa um monte de coisa, a gente acha que aquele que é bom vai subir para o céu com Cristo. Não é, gente, a Bíblia nunca disse isso. Quem vai para a glória é quem crê em Cristo. Nenhum de nós é bom o suficiente para ganhar o céu, para ser justificado. Nenhum de nós é. E aí eu pensando sobre isso, eu fiquei um pouco triste, porque eu pensei assim, nossa, meu pai eu vou ver, mas eu não tenho ideia da vida espiritual da minha mãe. Eu era muito novo e eu não faço ideia. Eu não sei se ela crê em Cristo, eu não sei se ela conheceu a Cristo, eu não sei se o Evangelho foi pregado para ela em algum momento. Eu não sei, na verdade, provavelmente o Evangelho foi, porque a palavra diz que Deus dá oportunidade a todos em algum momento da vida tiveram uma oportunidade. Mas eu não sei o que ela fez com isso. E aí é dolorido, porque você pensar que a pessoa vai morrer já é dolorido. Mas você pensar que ela não vai para onde você vai, sendo que você, claro, está considerando que você vai para o céu. E eu me confio de ir para o céu, não porque eu sou bom, não porque eu posso, mas porque eu estou crendo naquele que pode me levar para lá, que é Jesus. E aí eu te pergunto, será que você vai? E se você vai, aqueles que você ama estão indo para lá também? Você tem pregado o Evangelho a eles? Porque é para toda criatura que a gente tem que pregar. Para onde eles vão, se eles nunca ouviram o Evangelho? A gente tem que pensar sobre isso. Acho que o vídeo já ficou muito longo. Eu vou terminar aqui. Foi um desabafo / falar sobre a morte, uma aulinha de morte. Eu acho que eu já vi na escola bíblica dominical alguma coisa sobre isso, uma aula sobre isso. Algo assim. Mas eu estava contando mais a minha experiência pessoal. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de orar com você. E te falar, meu irmão, o dia é hoje. Não amanhã, não depois. A gente não tem tempo. A gente tem que viver como quem não tem tempo, porque nós não temos. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, concentre-se no Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, nós queremos te louvar, porque tu nos deste, através do sacrifício do teu Filho, a oportunidade de não morrermos para sempre, de não morrermos de forma eterna e de não sermos condenados, Senhor, de podermos estar com Cristo em glória e em alegria. E a tua palavra nos diz que essas coisas aqui passarão, mas a tua palavra não passará. A tua palavra nos ensina que nos últimos dias o Senhor enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas, que não haverá nem pranto nem choro, e que o Senhor estará conosco para sempre, Pai. E é nisso que nós nos apoiamos. E eu te peço, Deus, se essa pessoa que está me ouvindo hoje, se ela ainda não confessou a Ti, Pai, que ela possa fazer isso no coração dela agora. E se ela tem deixado passar as oportunidades daqueles que estão próximo dela, que ela possa falar de Ti para eles. E se, Senhor, essa pessoa ainda não pôde viver o luto, que ela viva, Pai, porque nós sabemos que o luto é para ser vivido, Senhor, e que o Senhor possa enviar alguém para chorar com ela. O luto que às vezes pode ter ficado preso na garganta por anos. Tem gente que não tem tempo para sofrer o luto, tem que ser forte. Mas nós não fomos feitos para isso, Senhor. Bem-aventurados aqueles que choram, diz a Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, louvar a Ti e o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Esse é o Palavra na Mesa. Tchau, tchau.